Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa noite. Para mim é um privilégio estar com os irmãos nesse momento tão solene de adoração, e é importante sempre dizer que quando nós somos chamados para falar do amor de Deus, nós precisamos sempre estar preparados. E fico feliz de estar com irmãos. O irmão já conversou comigo para fazer essa semana de oração jovem. E estaremos aí uma semana inteira falando sobre alguns temas importantes para a nossa vida espiritual. Meu nome, como já foi falado, meu nome é Eduardo. Eu sou da igreja que era antes Beckman, hoje é Rianil. Foi mudado o nome. E aqui hoje está minhas duas filhas e minha esposa, minha sogra, e também um colega meu de ministério que sempre me acompanha. Sempre a gente está ali, ele grava e coloca no canal que nós criamos. Para nós é um privilégio muito grande estar com os irmãos, podendo compartilhar o amor de Deus. Quando eu vi esse louvor, quando eu ouço essas músicas, é isso que nos diferencia de outras igrejas. É como nós cultuamos a Deus. E eu sempre digo, e vou abordar isso na Semana Jovem, que nos faz diferente das outras igrejas protestantes é a maneira como nós adoramos a Deus. E nós precisamos entender que isso nós não podemos perder de maneira nenhuma. A música sacra, a forma de cultuar a Deus. E quando eu chego em uma igreja onde as pessoas ainda têm um culto tradicional, assim como a igreja central, Monte Castelo, e hoje eu vim aqui, eu fico muito satisfeito. Eu nunca me esqueci, antes de iniciar o sermão, o quarteto lá da igreja foi convidado para cantar na igreja batista. Eu nunca me esqueci disso. Eu acredito que foi um momento muito especial. E o quarteto foi convidado, um dos nossos irmãos foi chamado para ministrar o culto daquela noite. E aí o pastor permitiu que ele pregasse todo o culto. O nosso irmão pregou ali, deu praticamente um estudo para a igreja batista. Eu nunca me esqueci do tema, estava bem recente na igreja, o tema era o relógio de Deus. E ali eles nunca tinham visto assim. Eu tinha já entrei em algumas igrejas protestantes, mas eu nunca vi eles folheando a Bíblia ali, interessados. E quando terminou, o pastor, ele olhou e disse: você deu uma aula para nós aqui, para o irmão, né? Ele falou para o irmão. E quando vocês cantavam, eles cantavam a música do Araújo, a música do quarteto do ano 60, por aí, as mais antigas. Eu nunca me esqueci, ele disse assim: quando vocês começaram a cantar, o pastor da igreja batista disse assim: eu estava aqui, parece que eu não estava aqui, parece que eu estava em outro lugar. E essas músicas tocaram meu coração, porque eu ouvia desde quando eu era criança. E parece que eu não estava vendo você, estava vendo anjos cantando. E aquilo ali ficou marcado em minha mente. E depois começou o culto normal, né? E aí começou aquela zoada, muitas coisas. Mas o diferencial, a diferença que temos hoje e que precisamos manter, essa diferença é a forma como cultuamos a Deus. A Bíblia ela é muito enfática em dizer que quando a mulher samaritana ela perguntou para o Senhor: Senhor, vocês adoram aí em Jerusalém, dizendo que é a maneira correta de adorar, e nós dizemos que em Samaria. O próprio Senhor, olhando para aquela mulher, disse assim: nem em Samaria e nem na Judeia, mas o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É isso que o Pai quer. E o Pai busca, irmãos, nesses dias, adoradores que adoram em espírito e em verdade. O tema que nós iremos falar, como é um domingo, nós iremos
falar de um tema evangelístico, a esperança da fé. E dentro de um tema tão simples, mas nós iremos abordar alguns assuntos importantes, pontos importantes para a nossa maturidade espiritual. O momento que nós vivemos é um momento difícil. Ainda temos a liberdade de cultuar a Deus nos tempos, mas nós sabemos que isso não vai durar por muito tempo. Alguns países já estão sofrendo com isso, com a perseguição por amor ao Evangelho. Se nós olharmos dentro da Bíblia, você vai perceber que a história do passado ela irá se repetir. Mas eu não vou entrar em assuntos do tempo do fim, por mais que eu queira falar, mas vou deixar mais para frente. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 20, verso 29. Eu queria que vocês lessem aí o que está escrito em negrito no cabeçalho. O que está escrito? Quando vocês acharem, se alguém quiser ler, diz o que é a cura de 2 cegos de Jericó. Quando você vai para a referência do capítulo, ele dá uma referência para Marcos. E aí você abre a Bíblia lá em Marcos capítulo 10, 46. Marcos 10, 46. Nessa referência que é dada, você vê o que lá em negrito? A cura do cego. Vamos lá, eu quero ver vocês falando. Não é porque vocês estão de máscara, não, mas eu quero ver vocês, ouvir vocês, na verdade. O que ele diz aí? A cura de um cego, ou do cego de Jericó. Se você for para Lucas também, lá também diz assim: a cura de um cego de Jericó. Lá em Lucas 18, 35 a 43. Não preciso ir lá. A pergunta que eu faço aos irmãos que estão aqui hoje é: de fato, quantos cegos foram curados? Porque em Mateus diz que foi 2, sim ou não? Foi ou não foi? E lá dá referência para Marcos, dizendo que foi o quê? A cura de 1. Em Lucas diz também que foi 1. A pergunta que eu faço aos amigos e irmãos é 1 ou é 2? É que vocês respondam. Vamos lá. Foram 1 ou foram 2? 2? Mas ali está dizendo que foi 1. A Bíblia está se contradizendo? Sim ou não? Vocês estão mais indecisos do que outra coisa. É ou não é? Quem acha que é 2? Quem acha que é 1? Quem acha que não é nada? E temos aí que nem levantaram a mão. Não foram nem 1 e nem 2. Foram 3 cegos em Jericó. São histórias totalmente diferentes. Os autores, eles colocaram ali uma referência de 2 episódios totalmente diferentes, mas aparentemente iguais. Foram 2 acontecimentos em Jericó. Não vou falar sobre isso, só para quebrar o gelo. Mas nós iremos nos deter no capítulo, Marcos capítulo 10, verso 46. Nós iremos estudar esse capítulo, essa história hoje. A cura de um cego de Jericó. E antes de começar, nós iremos buscar o Senhor, para que Ele possa, de uma maneira fundamental, tocar em nossos corações. Vamos fechar os olhos. Querido Senhor que está nos céus, neste momento aqui um instrumento de barro está aqui na frente, e que ele possa ser quebrado, que o Teu nome possa ser exaltado nessa noite. Fortaleça-se a nossa fé.
dá-nos entendimento e sabedoria, para que assim, Senhor, possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Vamos lá. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Paremos aqui. É interessante que o autor, Marcos, ele começa, é o único autor da Bíblia que nessa história narra a história desse homem e dá ali referência da família, o seu nome e do que ele fazia. É interessante que a Bíblia relata que aquele homem era cego, mendigo e estava sentado à beira de um caminho, não sei quanto tempo. Mas quando nós olhamos ali a referência desse homem, nós percebemos que ele era mendigo. E eu faço outra pergunta aos irmãos: mendigar é errado, sim ou não? É pecado, sim ou não? Não. O que a Bíblia diz em Salmos 37, 25? Diz assim: eis que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. E aí? Mendigar, irmãos, é diferente de necessidade, passar por dificuldade. Bartimeu, mendigar significa conformidade com aquilo que ele está vivendo. Você acredita que uma pessoa cega, ela pode desenvolver um talento em sua vida, sim ou não? Uma pessoa cega, ela pode fazer qualquer coisa. Nós temos aí as Olimpíadas, aquelas pessoas que são deficientes, que não têm braços, que não têm pernas, que também são deficientes visuais, e que eles conseguem fazer muitas coisas, até mesmo melhor do que uma pessoa que tem todos os seus membros normais. Se nós olharmos bem para a história, e eu poderia aplicar essa história para o livro de Apocalipse, quando diz que a igreja ela está em um estado de mornidão, e esse estado de mornidão significa um estado de mornidão espiritual. É uma igreja que está conformada com aquilo que ela está vivendo. Nós não precisamos ser laodiceanos, nós precisamos ser ex-laodiceanos, porque a igreja de Laodiceia, ela não agrada a Deus. Aquele homem, ele identificava por muito tempo e ele estava conformado com o seu estado ali. Mas a Bíblia é interessante que ela começa, o autor, ele começa a falar e começa a dizer algo interessante no verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele homem estava sentado à beira de um caminho totalmente diferente que conduzia à vida eterna. Porque Cristo, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele percebeu ali e ouviu o trompel, a multidão caminhando ali, e percebeu que estava acontecendo algo diferente. Eu posso imaginar na minha mente de que aquele homem ali, ele automaticamente ele se levanta e começa a interrogar as pessoas o que estava acontecendo. O desejo de fato de ouvir Jesus ou de tentar se aproximar de Jesus era muito grande. Com certeza aquele homem já tinha sido evangelizado por outras pessoas. Talvez até mesmo um cego que foi curado e falou para aquele homem que Jesus tinha curado. Aquele homem, além de ser cego e mendigo, ele tinha um preconceito pela sociedade naquela época. Sabe por quê?
Porque até mesmo os discípulos tinham uma visão errada de a pessoa ter uma deficiência, elas eram malditas ou amaldiçoadas. Uma vez, Jesus com seus discípulos, eles perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Essa era uma ideia farisaica que existia naquela época. Jesus, olhando para os discípulos com misericórdia, disse: nem ele, nem os seus pais pecaram. E isso acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Eles não entenderam. Eles achavam que o fato de ele ser cego é porque talvez os seus pais tinham praticado algum pecado no passado, ou ele estava em pecado. Era maldito, era uma pessoa totalmente desprezada pela sociedade. E quando Jesus veio ao mundo, irmãos, ele veio fazer uma grande diferença, um evangelho totalmente diferente do que estava sendo pregado naquela época. Um evangelho onde olhava as pessoas sempre com um olhar de misericórdia. Jesus, ele conduzia as pessoas a ele, atraía. Por quê? Porque ele sempre acolhia as pessoas que mais necessitavam naquela época, e eram as pessoas que eram mais desprezadas por aquelas pessoas, pelos líderes religiosos daquela época. Eram homens, eram mulheres, leprosos que eram afastados dos seus familiares e que viviam ali isolados. E Jesus tocava nessas pessoas, Jesus se aproximava dessas pessoas, e isso fez uma grande diferença. Amigos e irmãos, o que nos falta hoje é pregar e viver um evangelho diferente de todos os outros. A igreja em si está cheia de teoria, cheia de falas bonitas, cheio de alegorias nos seus sermões. Mas quando nós olhamos para a prática da igreja, nós percebemos que está totalmente diferente com aquilo que nós estamos falando. Nós evangelizamos muitas vezes porque temos que evangelizar, porque é um projeto da igreja. Não evangelizamos porque de fato queremos evangelizar. O Caleb é um grande exemplo disso. Não é só o Caleb. O Caleb é um estilo de vida, aonde eu devo pregar o evangelho e dar uma continuidade nisso. O ministério, irmãos, de Cristo era diferenciado. Aquele homem Jesus fez com que aquele homem se levantasse da sua zona de conforto e fizesse com que ele clamasse, ele buscasse a Jesus. Mas a Bíblia diz, o verso 48, você pode ler, eu vou detalhar todos os... vai demorar um pouco, se vocês não se incomodarem. Se vocês disserem que eu posso, irmão, ficar aí até 9 horas da noite. Mas vamos tentar extrair o máximo. O verso 48 diz assim: muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, é interessante que a Bíblia mostra um homem desesperado, um homem que busca ali, de qualquer maneira, ter esse encontro com Jesus. E se você percebe dentro da Bíblia, dentro dessa história, você percebe que não havia ninguém que conduziu esse homem até Jesus. A única solução, a única maneira que ele viu de poder ter um contato com Jesus era simplesmente se levantar e gritar, porque ele não sabia onde Jesus se encontrava, não sabia a direção. Ninguém que estava ali estava preocupado em conduzir aquele homem a Cristo. Será se essa história não está acontecendo hoje em nosso meio? Você tem levado quantas almas para Jesus? Você tem conduzido alguém a Jesus? Se você está na igreja aqui e tem 10 anos, 5 anos, 1 ano, e você não levou ninguém para Jesus, está tudo errado na tua e na minha vida. A nossa vida, irmãos, ela deve ser conduzida por Cristo e levar outras pessoas e conduzir e fazer outros discípulos para Cristo. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que as pessoas estão desesperadas em busca do Evangelho,
mas não tem como pregar. Como Isaías disse: a quem enviarei? Como irão ouvir a pregação se não há quem vá? Nós estamos em uma zona de conforto. Lá na igreja, irmãos, eu vou dar um exemplo. Temos uma lista da Novo Tempo com mais de 200 membros. Eu não gosto de falar assim, mas eu vou falar porque é uma realidade, eu acredito, de todas as igrejas. Porque eu tenho ido e tenho visto isso. 200 membros. Na igreja não tem, na igreja tem 250 e poucos membros. Se tiver 10 duplas para dar estudo é muito. É esse povo que quer ir para o céu. É esse povo que quer abreviar a volta de Jesus. É esse povo que quer conduzir e dizer, quando vier nas nuvens do céu, o Deus Todo-Poderoso, e dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, eis o nosso Deus a quem esperávamos. A negligência, irmãos, é pecado. E nós temos uma obra que precisamos levar para outras pessoas. Aquele homem, ele além de não conduzirem aquele homem a Cristo, eles fizeram outra coisa pior: eles repreenderam. E se você for em Lucas capítulo, porque se eu for ficar levando para a Bíblia, tem que ser um sermão de sábado, que é mais demorado. Mas se eu for levar lá para a Bíblia, lá em Lucas, sabe quem estava na frente com os discípulos todo o tempo com Jesus? Quem estava na frente todo o tempo com Jesus? Na frente, linha de frente. Quem era? Quem? Quem? Fala, irmãos, vocês estão com medo? Quem? Bora, irmãos. Quem estava na frente com Jesus todo o tempo? Os discípulos, irmãos. Os discípulos foram aqueles que impediram e não deram a mínima para aquele homem. Mas como é que você sabe, irmão? Porque dentro da Bíblia mostra várias vezes, quando as crianças iam até Cristo, o que eles disseram? Não fazer o quê? Não incomodais o mestre. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Pedro olha e diz assim: Senhor, quantas pessoas tem aqui? Tu perguntas quem te tocou? Irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados em vir para a igreja. Nós estamos preocupados em participar dos cultos da igreja. Nós estamos preocupados muitas vezes de participar do louvor da igreja. Nós estamos preocupados de deixar tudo bonito na igreja. Mas às vezes nós não estamos preocupados com a igreja. A igreja somos nós. A igreja, meus irmãos, está morrendo a cada dia. Porque nós estamos estagnados e vivendo um frio formalismo. Dessa história nós podemos tirar grandes lições. Discípulos que não se importam com as pessoas. Discípulos que não evangelizam ninguém. Discípulos que não ganham uma alma para Jesus. Eu posso me chamar um discípulo? O que você acha? Eu posso ser chamado discípulo? Eu estou na igreja e eu não conduzi ninguém, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, eu não conduzi ninguém a Cristo. Eu posso me chamar um discípulo de Cristo? Sejam sinceros. Posso? A pergunta é: o que nós temos sido nesses últimos dias? Veículos de graça e misericórdia para outras pessoas? Ou nós temos sido uma pedra de tropeço? O nosso evangelismo, o nosso sermão, ele está na nossa vida pessoal. Aquele homem estava ali angustiado. Aquilo que ele mais queria era se encontrar com Jesus. O desejo e a vontade de se aproximar de Cristo era grandioso.
A Bíblia diz que eles foram repreendidos, que ele foi repreendido, mas a história diz que aquele homem não se calou. Eu não vou trazer de maneira para o Apocalipse, talvez em outra oportunidade. Nós teremos oportunidade. Mas a Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele não deixou de buscar a Jesus. Nessa pandemia, irmãos, eu me espantei porque eu fui em algumas igrejas grandes de São Luís. Eu sou acostumado a ir em algumas igrejas. Não vou citar nomes. E quando eu chego diante de uma pandemia onde nós deveríamos estar fervorosamente buscando a Deus e clamando pela sua misericórdia, porque eu quero dizer uma coisa para vocês: a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é vacina, não é máscara, não é álcool gel, é Deus. Se Deus permitir que eu desça ao pó da terra hoje, eu vou descer. Eu nunca me esqueci, irmãos, quando Paulo foi a Roma para ser julgado por Félix, e quando ele foi picado ali por uma serpente, todos olharam para Paulo e disseram assim: esse homem vai morrer em segundos. Paulo olhou para os soldados e para as outras pessoas e disse assim: se Jesus disse que eu vou chegar em Roma, é porque eu vou chegar. Isso é fé, irmãos. Isso é certeza. Eu não estou dizendo que não é para você usar. Eu não estou dizendo que não é para você tomar. Eu não estou dizendo que não é para você se prevenir. Não estou dizendo isso. Mas isso, irmãos, serviu para muitas pessoas se afastarem totalmente de Deus. Hoje eu fico triste, sabe o que é? E nós lá na igreja, não sei se isso aqui acontece, nós estamos até tentando agora transmitir os cultos. Porque quando nós transmitimos, o irmão não quer mais vir para a igreja. O irmão só quer transmitir. E quando a gente transmite, eu estava vendo, nós fizemos o evangelismo das primícias. E aí a gente fazendo os 3 anciões, e aí outros fazendo, e a gente fazendo. E aí o senhor chegou para mim e disse assim: eu acho que está acontecendo alguma coisa. E eu até sorri. Ele disse: rapaz, como é que está o teu evangelismo pela rede social? Eu digo: rapaz, o meu evangelismo acho que dá 6, 4, 10 pessoas. E ele disse: rapaz, o meu está do mesmo jeito. Uma igreja de 250 membros, nem os irmãos da igreja estão assistindo o culto. E isso fez com que a igreja ficasse num estado pior ainda, irmãos. Nós temos que tirar exemplo desse homem que luta para ter um encontro com Jesus. Mesmo com as dificuldades da vida, ele não permitiu que isso abalasse a sua fé. E hoje nós enfrentamos sim o pior momento de todos da história desse mundo. É a primeira vez que vivemos de fato uma pandemia. Nunca existiu nada assim. Uma doença onde atingiu o mundo e onde hoje todos estão usando máscaras. Aonde foi que isso aconteceu? A gripe do frango, a gripe suína, H1N1, a dengue nunca foi mundial. Nem mesmo a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial foram mundiais. Mas isso, irmãos, esse momento fez com que muitos despertassem a sua fé. Muitos enfraquecessem também. Porque nós nem sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra as potestades desse mundo. A nossa luta, meus irmãos, é espiritual. E eu digo mais o que eu falei no sermão ontem, lá na igreja pregando. Se diante de milhões de pessoas que desceram ao pó da terra, se eu e você não descermos, é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Amém. Deus, quando colocou e imaginou essa igreja nesse lugar, Ele entende que é necessário sim
essa igreja aqui, mas não como um templo morto, mas como um templo vivo. Nós precisamos, irmãos, entender que esse homem, ele nos ensina uma lição de perseverança, porque mesmo que as pessoas não te conduzam, não te ajudem, mas você nunca pode desistir dos seus sonhos. Ainda que a dificuldade venha, ainda que muitas pessoas, amigos e qualquer outra pessoa fizerem tu te desanimar, porque aqui, irmãos, foram os próprios discípulos que não conduziram aquele homem a Cristo. Mas a Bíblia, irmãos, diz algo interessante, verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Vou ler todo para depois só, para não demorar. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, quero tornar a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus a estrada fora. Irmãos, um detalhe interessante. Jesus parou para ouvir um homem que era totalmente desprezado pela sociedade. Jesus deu importância a um cego, mendigo. Ele deu uma atenção especial. A pergunta que eu faço a você hoje: como nós temos tratado as pessoas? Quando você olha uma pessoa no semáforo, e às vezes você tem dinheiro no seu bolso e pode ajudar, e você diz assim: rapaz, eu não vou dar porque esse cara acha que vai usar droga. Eu não vou dar porque eu acho que ele vai fazer isso. Você acha. Mas se fosse Jesus, o que ele faria? Nós muitas vezes temos um preconceito em relação às pessoas que não são do nosso grupo social. Hoje os bandidos estão bem arrumados. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus parou para ouvir um homem. E talvez você olhe e pense: Jesus não está me ouvindo. Jesus, tantas pessoas mais importantes, Jesus vai parar para mim ouvir um pecador miserável como eu sou? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus para somente para te ouvir. Nos momentos mais difíceis, onde você está no seu quarto, ajoelhado, clamando pelo seu filho, pelo seu marido, pelo amigo, pelo esposo, é nesses momentos que Jesus se compadece de nós e nos conforta. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é o pior momento da história do mundo que nós estamos vivendo. Hipocrisia seria dizer para vocês nessa noite que iria melhorar. Não vai melhorar nada, irmãos. O círculo se fecha a cada momento para nós cristãos. A liberdade que temos hoje de adorar e de buscar a Deus está se acabando. As igrejas da Europa estão fechadas porque não tem mais ninguém que cultue. E hoje nós temos a oportunidade de vir à igreja e muitas vezes nós priorizamos os nossos prazeres, os nossos passeios, as nossas vontades. Aquele homem, irmãos, Jesus parou, e aquele homem, a Bíblia diz que a mesma multidão que derrubou aquele homem, sabe, a história, a Bíblia é fantástica, porque quando você olha
Você diz assim, poxa, mas aquele homem se levantou. E por que agora ele está no chão, deitado ali, jogado no chão? Sabe por quê? Porque a multidão, irmãos, muitas vezes, ela nos derruba. O que tem te derrubado na tua vida espiritual? Você não precisa responder para mim. Você sabe o que é o que derruba você. Mas mesmo no chão, mesmo nas profundezas, mesmo no amassal de pecados, Jesus estende a mão. Sabe por quê, irmãos? Se eu disser para vocês que eu nunca tive vontade de 2016, há quase 15 anos de igreja, eu nunca tive vontade, porque eu vim do mundo das drogas, de muitas coisas. Eduardo nunca teve vontade de abandonar tudo. Porque que, quando parece que você aceita Jesus, parece que as coisas se tornam mais difíceis. Não é que se tornam mais difíceis. É porque a tua natureza pecaminosa e tendenciosa ao pecado, ela vai estar impregnada dentro de você. A Bíblia nos mostra que Jesus parou e aquele homem se levantou. A mesma multidão que derrubou, levantou aquele homem. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que quando ele se levantou, ele lançou de si aquela capa. Quando aquele homem levanta, ele tira a capa. Sabe o que simboliza aquela capa? Simboliza o velho homem. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que entraram dentro da igreja e que estão 10 anos e que ainda não conseguiram tirar a capa. Não conseguem tirar a capa. Ainda estão carregando a velha capa. Quando ele abandona e tira a capa, simboliza de que aquele homem já não era mais um mendigo, já não era mais um homem comum. Porque quando nós vamos nos encontrar com Jesus, jamais seremos a mesma pessoa. Existem pessoas, irmãos, dentro da igreja que infelizmente não querem mudar e não vão mudar. Pode pregar, pode falar, pode aconselhar, não querem mudar. Irão se perder dentro da igreja. Talvez seja eu mesmo. Tantas coisas que eu preciso modificar, tantas coisas que eu preciso mudar. Quando eu pego os livros de Ellen White, os escritos de Ellen White, a serva do Senhor, eu olho ali, leio a Bíblia e leio e digo, meu Deus, como eu estou distante da tua vontade. Aquele homem levanta, irmãos, e ali foi conduzido a Cristo. E é interessante que a Bíblia dá alguns detalhes, e quando ele vem até a Cristo, Jesus olha para aquele homem e humildemente pergunta, filho, o que queres que eu te faça? Eu faço uma pergunta para você hoje. Jesus não sabia que ele era cego? Sabia ou não sabia? Mas por que Jesus perguntou isso para ele? Se ele sabia que ele era cego. Porque mesmo cego, amigos e irmãos, mesmo cego, ele poderia ter pedido alguma coisa. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero dinheiro. Já vou finalizar, irmãos. Quero dinheiro. Jesus conhece a necessidade de cada um de nós. E a minha necessidade não é a sua necessidade. Jesus quer ouvir hoje de você a sua necessidade. O meu clamor é diferente do seu. Mas todos o mesmo objetivo de ser curado. Humildemente Jesus pergunta e humildemente o homem responde, Senhor, eu quero tornar a ver. Se ele queria tornar a ver, é porque um dia ele enxergou, sim ou não? Talvez eu
possa dizer: Senhor, a minha resposta deve ser do céu. A minha resposta e a tua resposta hoje deve ser a mesma do céu. Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver minha esposa como eu via antes. Eu quero tornar a ver meus filhos como eu olhava antes. Eu quero tornar a ver a tua igreja como ele era antes. Senhor, eu quero tornar a fazer o trabalho missionário que eu fazia antes. Eu quero tornar a conduzir outras pessoas a Cristo como eu fazia antes. Infelizmente, muitas vezes esse não é o nosso pedido. Mas eu tenho fé em Deus de que você pode mudar isso hoje. E a Bíblia diz, para finalizar, a Bíblia diz assim: filho, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A nossa fé, irmãos, ela é capaz de nos levar aos lugares mais preciosos desse mundo. A nossa fé, irmãos, é que nos sustenta hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, lá em Lucas, para finalizar, mas a Bíblia diz lá, que quando as pessoas ouviram que aquele homem foi curado, sabe o que aconteceu? Aqueles homens deram glória a Deus. E a Bíblia diz também que aquele homem, em vez de ir para a sua casa embora, ele seguiu Jesus a estrada fora. Você deseja hoje seguir Jesus e entregar o seu coração completamente a Ele? Talvez você diga assim: ah, meu coração já é dele. Será? Nós iremos ter uma mensagem? Eu queria fazer um convite para a igreja. Se você de fato hoje quer fazer um pedido especial para Jesus, e eu sei que cada um tem um pedido especial, todos nós temos um pedido que está dentro do fundo do teu coração. Se você tem esse pedido, e se você de fato quer ser salvo, de fato quer ouvir que Jesus disse: vai, filho, a tua fé te salvou. A nossa amada irmã irá cantar, louvar o Senhor. E se você quiser ficar em pé e se conduzir aqui à frente, fique à vontade. Deus, Senhor, que está nos céus, obrigado porque de uma forma especial Tu conduziu os Teus filhos aqui na frente. Tu sabes e conheces a necessidade de cada um. Sabes, Senhor, a dificuldade, a luta que eles têm tido a cada dia. Talvez um marido que não esteja na igreja, talvez um filho que esteja afastado dos seus caminhos, talvez que enveredou pelo mundo das drogas, e talvez um marido que está pensando em se divorciar. Eu não conheço, Senhor, mas Tu conheces. Todas essas pessoas que estão aqui, Tu conheces a necessidade, Tu conheces o íntimo e sabe, Senhor, e sabe que elas buscam de fato andar contigo. Atende, Senhor, o desejo neste momento dos seus corações, porque a fé de cada um os conduziu hoje aos Teus pés. E que as Tuas palavras sejam as mesmas que foram dadas a este homem, e digam para nós: vai, a Tua fé te salvou, a Tua fé te curou. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia.
que o Senhor nos conduza a nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos.